Olá, estudante! Seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma videoaula da disciplina Sistema de Informação Gerencial. Tema muito desafiante, gente, tema muito atual, o tema da estratégia da organização, que faz parte, já está correndo na veia, não é? Dos administradores da administração das empresas. E nós, profissionais da área de recursos humanos, devemos nos qualificar e estamos aqui para isso, não é? Hoje, eu sou a professora Ana Carla, a gente já esteve aqui em outra aula, e hoje estamos mais uma vez aqui com a professora Cristiane Oliveira. Bem-vinda, Cristiane. Obrigada. Obrigada por estar aqui conosco. E estaremos, então, tratando, mais um desafio, que é tratar da questão da tomada de decisão gerencial. Gente, a tomada de decisão numa organização, ela pode fazer toda a diferença. Uma decisão, se ela for tomada de maneira não adequada, para não dizer errada, né, ela pode, né, causar um prejuízo sem tamanho. A decisão bem tomada, analisada os dados, analisada a situação, que é o que a gente vai discutir um pouquinho hoje, ela é extremamente importante e necessária aos gestores. Né? Os gestores, principalmente, são cobrados por decisões. E às vezes é uma decisão mais rápida, não precisa ser tomada em curto tempo, e outra em médio ou longo prazo, mas a decisão, ela faz parte do ambiente organizacional, né, Cris? E nós, profissionais de RH, não podemos ficar de fora dessa temática, desse contexto, e aí vamos ver aqui hoje nossas contribuições. Muito bem. Sigamos. Então, a tomada de decisão gerencial, eu vou só situar, como sempre a gente faz aqui, né? Situar o tema. A tomada de decisão e esse processo decisório não é simples. Aparentemente, algumas pessoas decidem muito rápido, né? Correm risco, né? Decidem rápido, mas ela é complexa, porque ela passa por uma estruturação cognitiva do que a gente já conhece, como a gente já lidou com aquele problema. Né? Se é um problema novo, a gente muitas vezes quer aplicar o jeito que a gente, né, conseguiu com outro problema, e aí muitas vezes a gente pode se atrapalhar nisso daí, viu? E Simon fala sobre isso, é o teórico desse tema. Ele fala que essa tomada de decisão, a gente lança mão dos recursos que a gente tem cognitivos para decidir, usa a nossa racionalidade. E é importante usá-la. E às vezes é a emoção forte, mas esse é um tópico que é do humano, da natureza humana, que a gente lida e tem que aprender a lidar, principalmente o gestor. Pois bem, então a tomada de decisão e o processo decisório tem conceitos diferentes, tem modelos diferentes. Tipo de decisão, como eu já falei aqui, a decisão mais estratégica, a decisão que impacta no operacional, no tático, e tem também os elementos que são o que está envolvido ali na decisão, o decisor, a situação, né, as alternativas, que a gente vai conversar hoje sobre as etapas. Né? A gente vai conversar mais sobre as etapas, porque o sistema de informação e a decisão gerencial, eles estão imbricados, juntos, de maneira que não é possível separá-los. A liderança que não decide, como é que ela vai contribuir com a organização? Ela não contribui porque se gerar um resultado depende de uma determinada ação, o gestor ou a liderança tem que estar preparado para a tomada de decisão. E aí não é uma receita de bolo em que aquilo que eu fiz vai dar certo aqui e vai dar certo numa empresa, sei lá, em uma outra unidade lá na Paraíba. Muito bem. A gente vai ter que ver o clima, a gente vai ter que ver as pessoas, as culturas, de que forma isso é aplicado, se a cultura da empresa está solidificada e se aquilo que eu vejo aqui em Pernambuco é coerente com o que eu vejo lá. Isso é tomar decisão. Existe ainda assim, um conceito meio, eu acho que pouco utilizado, mas que precisa ser muito prestado atenção, que é a ideia de subjetividade da decisão. Eu tomo uma decisão porque eu sinto, porque eu penso. É verdade. Antes de fazer qualquer coisa, vem uma ideia, e essa ideia tem que ser prática, para isso ela tem que ser planejada. E aí ela torna-se o dia a dia. E aí é a ação para o resultado da empresa. E é importante estar preparado. Exato. Muito bem colocado. Olha aí.
a leitura que Cristo trouxe para a gente. Então, nós, profissionais de RH, temos que ter essa visão sistêmica. A gente fala muito sobre essa perspectiva para entender o contexto da decisão, onde ela acontece, decidir numa empresa, mesmo que ela seja o mesmo negócio, né, Cris? Sim. É o mesmo negócio. É uma empresa do setor automobilístico. Acho que eu já dei, inclusive, esse exemplo. Mas ela tem a particularidade da cultura dela. A decisão que eu tomava em determinado lugar pode não funcionar em outro. E nas localidades, respeitando a cultura, né, Cris? Eu queria trazer uma coisa muito importante. Essa informação eu trouxe há uns anos atrás, houve essa movimentação de empresas de outros estados por conta do estaleiro. Bem lembrado. E aí aconteceu o seguinte, uma empresa veio de São Paulo e no início do dia, perdão, eu não estou ironizando, mas aqui ficou engraçado na época. No início do dia, vamos dar o café da manhã para os trabalhadores. Eles davam um pingado e um café e um pão com manteiga. Que eu não me lembro, acho que é uma média com um pão com manteiga, não sei. É um termozinho que eles utilizam lá em São Paulo. E aí a peãozada começou, só tem pão com manteiga e café, só tem pão com manteiga e café. E tornou-se uma briga. O RH teve que entrar em cena e descobrir o que era que a gente comia no horário da manhã. Porque fizeram uma reunião e os peões disseram, a gente está trabalhando com fome, estão querendo matar a gente de fome, beija só. Olha, e essa empresa que não entendia o que era o sistema aqui em Pernambuco, teve que colocar macaxeira, carne de charque, cuscuz, feijão, café e o pão com manteiga. Para eles entenderem que fazia parte. Ou seja, se você não entende onde está atrelada essa cultura, se você não tem esses dados importantes para saber onde é que eu estou, de que forma eu estou fazendo, se isso é positivo ou não, como é que eu vou decidir? Qual é o café da manhã? Pensa, eu senti que estar aqui em Pernambuco é porque a gente é bom mesmo. Pernambucano é povo bom, é povo massa. É para toda obra, mas a gente tem que comer cuscuz, né? Tem que comer cuscuz. Inhame, macaxeira. Pois bem, que está na nossa cultura. Então, da cultura. O que Cris está dizendo é que não tem como tomar uma decisão. Olha que interessante, gostei muito do exemplo. Sem base, a base do contexto. Quando eu ia saber, não é? Quando é que eu deveria saber? Eu tinha que levantar essa situação, entender os elementos, essas pessoas e essa cultura. Achei ótimo. Pois muito bem. Então, a gente traz agora nesse slide aqui para vocês o seguinte. A gente já está falando sobre as etapas, né? E uma situação prática, né? Uma situação prática, por exemplo. Na decisão, por ela ser complexa, é preciso identificar a situação. Olha aí a decisão. Era preciso tomar uma decisão? Sim, porque existia um problema. As pessoas não estavam se alimentando. Gostei. Então, identificar a situação, fazer essa leitura da identificação da situação, era necessário. E aí foi feito, né? Teve que ser feito. O povo que não come, o povo não ia render nada. Ia ficar lá. E aí obter informações sobre a situação seria, bom, o que é que o pessoal gosta de... O que é que o pessoal come aqui? Como é que o pessoal faz de manhã? Qual é o alimento que é mais utilizado de manhã e tal, enfim. Gerando soluções e alternativas de ação. As alternativas vieram, provavelmente, né, Cris? Sim, vieram. Elas vieram. E aí avaliar se essas alternativas eram viáveis e escolher a solução. E aí transformar a solução na ação. Que é um novo cardápio. Que é o novo cardápio. E aí avaliando os resultados. Essas etapas, como que a Renata coloca, ajuda a gente a pensar sobre uma decisão. Claro que tem decisões que precisam ser tomadas de imediato, não é? E aí o gestor tem que também... E aí um gestor preparado, né, Cris, que é isso que a gente começou a dizer aqui, é fundamental, porque ele sabe que vai lidar com decisões que são de imediato, rápidas, que precisam ser tomadas naquele momento, outras decisões que podem esperar um pouco e a de longo prazo, né? As estratégicas, as táticas e as operacionais. E um gestor que não tem ideia ou não tem essa disposição para a tomada de decisão, provavelmente não vai contribuir muito. A contribuição dele vai ficar amarrada a um posicionamento único engessado. E aí, como a gente flexibiliza, e o RH ele tem que ter um olhar holístico, ele tem que ter uma visão mais amparada nessas informações que a gente vai obtendo do dia a dia, do contato com esse capital humano, com esse funcionário, para saber o que ele gosta, o que ele não gosta, onde é que eu estou pecando, onde é que está bom.
é importante para que essa tomada de decisão seja o mais estratégico possível, porque ser estratégico nem sempre é ser planejado de forma, digamos assim, que grande, mas que ele tem que trazer uma solução hábil para o momento, seja ele qual for, a longo, médio ou a pequeno prazo, a curto prazo, para que seja hábil, né? Dê certo. Muito bom, Cris. Eu acho que, inclusive, esse slide que a gente está trazendo agora, já é a pergunta do dia, né? A pergunta da aula, que é, na prática, como tomar a decisão mais acertada, é isso. É isso que a gente está trazendo, analisar a situação, primeiro identificar qual é a situação, ser capaz de identificar que aquela é uma situação que precisa ser resolvida, porque muitas vezes, não, o café da manhã é esse, pronto. E aí, interferir na produtividade, na satisfação do trabalhador, e causar um problema que poderia ser resolvido de uma forma razoável. Até mais razoável se você tivesse simplesmente, ao invés de impor a sua cultura, sondar o que é a cultura, o que eu estou entrando, entendes? Assim, não é porque eu estou vindo de São Paulo que eu sei tudo. Eu não sei, eu estou em uma empresa que tem uma matriz em São Paulo, mas a cultura de Pernambuco é completamente diferente. É outra, e você pode ter unidades, né, em diversas áreas. Você vai ter que adaptar, e é um aprendizado. É um aprendizado. É um aprendizado, né? Então, repare, é assim que nós profissionais, né, da área de recursos humanos devemos trabalhar, conhecendo a realidade e apoiando os gestores na tomada de decisão, porque talvez o RH tenha sinalizado, a gente não tem detalhes da situação, mas vai que o RH chegou junto e disse, olha, por que a gente não adapta, por que a gente não ouve, que tal se a gente fizer? Então, é esse o nosso papel, né, Cris? E essa situação prática mostra isso pra gente, né? Que medidas podem ser tomadas e a solução mais acertadas, e parece que a solução foi bem acertada. A solução foi acertada porque o RH entrou em ação e fez uma avaliação com os funcionários e entendeu-se que precisava mudar o cardápio. Ótimo. E aí a ação foi eficaz. Um caso prático. Né? Caso prático, que bom. Muito obrigada, Cris. A aula já vai sendo concluída. Hoje foi bem interessante. A gente trouxe uma situação que aparentemente, né, a gente ouve muito falar sobre as culturas e a culinária, né? A culinária de cada região, ela tem particularidades, vamos respeitá-las, né? Respeitar a cultura. Nesse sentido, pode contribuir muito também, né? Porque está relacionado à satisfação e bem-estar do trabalhador. Muito bem, então vamos encerrar hoje com uma frase, né? Como a gente encerrou nas demais, que essa frase aqui, de Napoleão Bonaparte, ela diz o seguinte: não é mais difícil, nada é mais difícil e, portanto, tão precioso do que ser capaz de decidir. Olha, tem hora que a gente gela assim com a decisão e diz, eita, vai ter que tomar uma decisão entre esse e esse. E quando você tem essa ou essa decisão, ainda quando você tem um leque de decisões, mas às vezes na empresa a gente não tem muito leque não, né, Cris? São duas situações ou três, mas que a gente vai ter que decidir. Com preparo, com qualificação, atenção, sensibilidade e o risco de um erro é muito menor. Isso. Muito menor. Quando a gente respeita essa tomada de decisão e a gente entende o impacto que ela pode ter. Muito bem, é isso. Agradecemos a sua participação, bons estudos, né? Obrigada, Cris, pela sua contribuição, foi essencial, riquíssima hoje, não é? Obrigada a vocês e até a próxima. Até o próximo bloco. Tchau, tchau. Tchau.